tema da mensagem é Jesus é aquele que faz a diferença. Amém? Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. E Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Meus amados, muitas vezes nós questionamos algumas coisas que começam a dar errado na nossa vida. Um dos erros que muitas vezes as pessoas cometem é quando elas começam a crer que a partir do momento que aceitaram Jesus como Salvador, que deixaram Jesus entrar na sua vida, na sua casa, elas acham que elas não terão mais problemas. Então vamos supor, como no caso aqui que nós lemos, uma festa de casamento. Jesus estava nessa festa de casamento e num determinado momento da festa o vinho acabou. E naquela época o vinho era que nem a Coca-Cola hoje, não podia faltar. Então, quando acabou o vinho do casamento, era sinônimo, era sinal que os noivos seriam envergonhados. As festas naquela época geralmente não eram curtas, principalmente das famílias mais nobres, eram festas longas. E o vinho acabou, acabou a festa. E muitas vezes você deve estar perguntando assim: poxa, a minha família vai para a igreja, a minha família está nas mãos do Senhor, o meu casamento está nas mãos do Senhor, e eu estou passando essa luta com meu marido, eu estou passando essa luta com minha esposa, eu estou passando essa luta com os meus filhos, nem parece que eu sirvo a Deus, nem parece que a nossa família é uma família cristã. E muitas vezes nós entramos nessa luta, aqui na nossa mente, e começamos a questionar: e por quê, sendo que a minha família é de Jesus, meus filhos pertencem a Cristo, meu marido é um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e nós estamos aqui nessa contenda nessa casa, nós estamos aqui nessa luta nessa casa, esse casamento que parece que acabou a alegria, parece que o divórcio está falando cada vez mais alto, e nós entramos nessa batalha mental e não espiritual dentro de nós, questionando o poder de Deus, questionando a autoridade espiritual do Senhor Jesus na nossa vida. E nós ficamos esse questionamento, e quando nós nos deixamos levar por esse questionamento e não fazemos a coisa certa, isso realmente pode acabar numa tragédia. Mas olha só, esse caso aqui, nessa situação, o que foi feito? Havia um problema no casamento? Havia, na festa havia um problema. Jesus estava ali, mas mesmo Jesus estando ali, o vinho acabou. E o que aconteceu? Como é que surgiu a solução do problema? Jesus, que estava ali, foi acionado. Chamaram Jesus. Jesus, ele foi acionado. Jesus, ele foi alertado. Jesus, foi passado para ele a situação que estava acontecendo. E aí então, o milagre aconteceu.
Jesus transformou a água em vinho. E aquela festa pôde dar continuidade, os noivos não foram envergonhados, e a festa foi até o fim, como se tudo tivesse normal. Ainda melhor, como o gerente, o cerimonialista da festa falou, o melhor vinho, geralmente as festas que eu faço, primeiro serve o melhor, depois que o pessoal já está meio alegre, meio chapado, ninguém percebe a diferença em mais nada, aí começa a entregar, a servir o vinho mais inferior, de classe inferior. Mas você fez ao contrário. E o noivo da festa, coitado, acho que nem sabia o que estava acontecendo. Então, muitas vezes nós entramos naquela paranoia daquele levita, o Asaf, lá no Salmo 73, e ele começa a questionar qual é a vantagem de servir a Deus, qual é a vantagem de purificar a minha alma, de purificar o meu coração, de lavar as minhas mãos à inocência, qual é a vantagem disso? Dá a impressão que os ímpios vivem melhor do que nós, dá a impressão que as famílias que servem o mundo, que vivem nos prazeres do mundo, do pecado, vivem melhor do que nós. Mas é como eu disse no tema da mensagem, Jesus é aquele que faz a diferença. A grande diferença, meus amados, é que na hora do aperto, na hora da prova, na hora que o vinho acaba, na hora que a má notícia vem, a grande diferença entre nós e eles é que nós temos ao nosso lado, na nossa casa, na nossa vida, aquele que faz a diferença, que é Jesus. Vamos ler um outro texto da palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui uma outra situação. Não estavam numa festa de casamento, não estavam num banquete, mas estavam num barco. A hora já era tarde, não era momento de entrar no mar, mas Jesus parece que tinha uma emergência, parece que ele queria fazer algo importante. E ele diz para os seus discípulos: passemos para outra margem. E no meio do caminho levanta um temporal. As ondas do mar começam a ficar cada vez mais altas. E a Bíblia diz que o barco começa a se encher de água. E eu imagino que aqueles homens do mar, pescadores, com habilidade, sabendo lidar com a situação, começaram a enfrentar aquela tempestade através da sua habilidade de pescador. E começaram a esvaziar o barco de água, e levanta a vela, e joga para cá, levanta o remo, rema dali, joga o leme para cá. Até que chegou o momento que eles perceberam que eles não iam vencer aquela tempestade. E Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. No meio daquela tempestade, o barco enchendo de água, o barco afundando aquelas ondas enormes, e Jesus dormindo. E
os discípulos fazem uma pergunta interessante. Eles acordam Jesus dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus então se levanta, repreende aquela tempestade, chama a atenção deles por causa da falta de fé, e o mar vira uma piscina. Então, olha só, os discípulos, eles poderiam pensar: poxa, nós estamos aqui com Jesus, nós estamos aqui nesse barco com o Senhor, nós entramos nesse mar porque Jesus mandou, e agora nós vamos morrer aqui nessa tempestade. Será que Jesus não se importa conosco? Foi o que eles perguntaram para Jesus. Será que Cristo não se importa conosco? Será que Cristo não está vendo a minha aflição? Será que Cristo não está vendo a minha dor? Será que Cristo... Tá vendo? Até o carro foi batizado com o Espírito Santo, tá vendo? E você ainda não falou em línguas, não sei por quê. Voltando para a palavra. Até o carro deu um glória ali, olha lá. Então, e sempre, será que Jesus não está vendo? Será que Deus não está vendo? Meus amados, quando que a situação no barco mudou? Ou melhor, quando que a tempestade mudou? Quando Jesus foi acionado. Enquanto eles estavam ali na força do braço, eles estavam perdendo para aquela tempestade. Eles estavam perdendo. Se alguns deles se lançassem na água com medo de afundar o barco, também morreria na água. Porque chega uma hora que cansa. Nadar no mar cansa. Chega uma hora que você não aguenta mais. Principalmente o mar bravo. E eles fazem essa pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? E a atitude de Jesus foi uma atitude que respondeu à pergunta deles. Sim, eu me importo com vocês. Por isso eu vou repreender esse mar, vou repreender essas ondas, vou repreender essa tempestade e o mar vai se acalmar. Agora eu pergunto para vocês: é melhor estar num barco com Jesus ou sem Jesus? Queridos, a coisa mais triste do mundo é a pessoa se ver diante de uma tempestade, diante de uma má notícia. É a mulher enxergar, ver o seu marido arrumando as malas e indo embora, e ela não saber o que fazer. É a mãe, é o pai, ver o filho se afundar nas drogas, indo na companhia daqueles maus elementos, e não saber o que fazer, e não ter esperança de uma mudança daquela situação. A pior coisa do mundo, meus amados, é a pessoa não ter aonde se agarrar, não ter aonde crer, não ter aonde se apoiar. Então, ainda que nós passemos por lutas, ainda que nós passemos por dificuldades, mesmo sendo de Deus, mesmo tendo a nossa confissão de fé, é melhor do que não ter nada. Nós temos a quem recorrer. Nós temos um porto seguro. Nós temos um farol para nos dar direção. Nós temos a quem clamar, nós podemos ter fé, nós podemos ter esperança. Porque nós temos na nossa vida aquele que faz a diferença. Queridos, uma vida sem esperança, uma vida
aonde é um túnel que não aparece nenhuma luz no fundo. É por isso que muitas pessoas fazem loucuras, porque não tem a quem recorrer. Não tem a quem recorrer, não tem a quem clamar, não tem aonde se apoiar, e na cabeça dela já está tudo perdido. E nós temos essa esperança que é Jesus. Agora, uma coisa importante, tanto nesse texto como no anterior que nós lemos. Jesus tem que ser acionado. Vocês perceberam nos dois textos? Quando que a situação mudou? Quando Jesus foi acionado. Mestre, não, ele estava dormindo. Muitas vezes esse dormindo representa quê? O silêncio de Deus na nossa vida. Nós estamos ali no meio da tempestade, nós estamos ali no meio do sufoco, nós estamos ali naquela batalha, tirando, jogando baldes e baldes de água do barco, mas o barco parece cada vez mais cheio de água. E o silêncio de Deus, o silêncio, o silêncio, o silêncio. Sabe quem tem que quebrar esse silêncio? Você. Você não pode ficar só ouvindo os raios da tempestade e deixar só o diabo fazer barulho. Você tem que fazer barulho também, mas não é barulho de lata vazia não, é o barulho santo, é o clamor que sai da terra até o céu. Jesus, não te importa que eu pereça. Jesus, não te importa com o meu casamento. Jesus, não te importa com os meus filhos. Jesus, não te importa com a minha esposa. Jesus, não te importa com o pão de cada dia na nossa mesa. Jesus tem que ser acionado. Você tem que falar mais alto que o diabo. Você tem que fazer mais barulho do que os raios, do que a tempestade. E falar, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. Amém, meus amados? Quando você orar, quando você clamar, quando Jesus for acionado na sua vida, essa tempestade vai cair por terra. Essa luta vai acabar, vai ter paz novamente. Você tem que se lembrar que você não está sozinho. Você entregou a sua vida para Jesus, teu nome está no livro da vida. Há uma promessa de salvação, há uma promessa de vida eterna que repousa sobre ti, mas também há um socorro bem presente na hora da angústia, enquanto nós somos peregrinos aqui nessa terra. Então, você tem que ter essa fé. Você tem que ter essa mentalidade. Você tem que entender a palavra de Deus. Nós não precisamos sofrer como os demais. Como Paulo disse, nós não precisamos agir como aqueles que não têm esperança. Nós não devemos agir como aqueles que não têm o socorro, como aqueles que não têm o perdão, como aqueles que não têm a graça de Deus. Aí eu vou para o último tópico dessa palavra. Diga aleluia. Não vai ser tão sincero assim, irmão. Não está gostando da palavra, por isso que falou aleluia. Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 2. Versículo 1. Foi você que falou alto, né, Ivan? Percebi. Mas tudo bem. Domingo que vem é Santa Ceia, até lá eu já liberei perdão sobre a sua alma. Vamos lá. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim: filhinhos meus. O ministério já pode começar a levantar a poeira. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Nós não fomos chamados para o pecado. Amém?
mas para vivermos em santidade e dessa forma alcançarmos a salvação, a vida eterna. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Ele é a propiciação. A palavra propiciação significa sacrifício aceito por Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Presta atenção que essa parte aqui eu acho que é a parte mais legal da mensagem. Talvez você diga assim: poxa vida, que adianta? Me converti, virei crente, batizei, mas eu ainda caio no pecado de vez em quando. Diga aleluia. De vez em quando, irmão, não é segunda, sexta, sábado, domingo, não. Mas eu ainda caio no pecado, mas eu ainda erro, meus ainda falho. Eu achei que eu ia ficar livre de uma vez e vai ficar. Quem crê, diga amém. Mas eu ainda caio nesse pecado maldito. Qual é a diferença? Qual é a vantagem? Eu vou explicar para você a vantagem. E vocês vão entender, meus amados, a importância de ser nascido de novo e de ter Jesus Cristo na sua vida. Presta atenção. Quando você era do mundo, vou falar você porque eu... Arturiel, desde que nasceu, aleluia. Quando você era do mundo, você pecava, você errava, metia o pé na jaca, mas depois você se arrependia. E talvez até pedia perdão a Deus, embora não fosse de Deus. Agora eu quero que você imagine um tribunal. Imagine o tribunal. E naquele tribunal você é o réu. Jeová é o juiz, com aquele martelo grande de ouro, pesado. E você pecou, você errou. E você pega e diz: eu estou arrependido. Eu estou arrependido. Eu quero perdão, eu estou arrependido. O juiz vai olhar para você e vai falar assim: cadê o teu advogado para interceder por você nessa causa? Ninguém vem no tribunal sem advogado. Cadê o teu advogado? E você diz assim: eu não tenho advogado. Eu não tenho advogado. Eu errei. Me trouxeram aqui, eu estou nesse julgamento, mas eu não tenho advogado. Eu não tenho. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho quem interceda por mim. Aí Deus, o juiz, o justo, o grande, o supremo, aquele que não erra, ele bate com o martelo, pá! Você está condenado. Não, eu estou arrependido. Você está condenado, pá! Tira ele daqui e leva ele para os atormentadores. Era assim na nossa vida antes de Cristo. Era assim.
Você e eu vivia debaixo da condenação. O martelo de Jeová, o martelo do juiz estava sempre batendo contra você. Perdão, você está condenado. Perdão, cadê o teu advogado? Perdão, cadê o teu advogado? Não tem, então você está condenado. Tá! Mas agora, você aceitou a Jesus como Salvador. Agora você aceitou a Jesus como Salvador. Agora você é de Deus. Então agora, você errou. Apesar de ser de Deus, você pisou na bola. Tribunal. O justo juiz lá na mesa, com o martelão de ouro lá. Você é o réu. E você fala: olha, eu estou arrependido. Eu pequei, mas eu estou arrependido. Eu confesso a minha falha, eu estou errado. E o juiz olha para você e fala: cadê o teu advogado? Cadê o teu advogado? Aí o homem bonito, alto, com o terno branco, aquele sapato tinino brilhando, uma gravata dourada, aleluia, se levanta e diz: eu sou o advogado dele, e o meu nome é Jesus Cristo. Aleluia! Ele é inocente, pode liberar, porque ele é inocente. Eu declaro que ele é inocente. E o juiz fala: tá inocente, tá perdoado. Aleluia! Deus conosco, Deus sempre presente. Aleluia! Meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação. Jesus é aquele que faz a diferença nessa vida. Aleluia! Aleluia! Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável, Jesus na tua vida. o Criador que se vestiu da criação. Fala: Senhor, não te importa que eu pereça. Envia o teu poder, envia o teu milagre, envia o livramento, envia o rio novo, envia o Senhor. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo Você não está sozinho nessa tempestade. sustentam o meu coração. Você não está sozinho nesse mundo. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Envia, meu Deus, as tuas maravilhas. Derrama, Senhor, o teu poder neste lugar, ó Pai. Derrama, Senhor, a cura, livramento. Deixou sua glória
e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte e ressuscitou. Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte e ressuscitou. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Aplauda, Senhor, igreja. Chamamos Deus! Glória a Deus, aleluia! Advogado fiel! Chamamos aleluia! 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 Oh, presença! Louvado, exaltado seja o nome do Senhor.